Ah, Queridos, boa tarde, tudo bem com vocês? Ah, Estou aqui mais uma vez para fazer aquelas lives semanais, tá? 2 a 3 na semana aí, de acordo com o tempo que eu tenho aqui. E vou fazendo ao vivo aí, para caso se surgir alguma conversa aqui, a gente consiga tirar se der tempo também. Mas os vídeos são curtos, então para quem não assistiu as outras, vai lá na frente, vai lá no meu perfil. Entra lá, tem uma aba embaixo aqui escrito IGTV, tá? E assistam lá que tem uns vídeos lá falando sobre umas abordagens de tratamento que a gente faz na medicina hoje. Quando eu falo medicina, eu falo em geral, nutrição, no médico mesmo, tratamento farmacológico, tratamento fitoterápico, tá? E hoje eu vou falar do que? Vou até anotar aqui, peraí. Farinha de trigo. Fixar comentário. Então quem entrar aí tá vendo aí, ó, farinha de trigo. A gente vai falar de glúten hoje, tá? Eu já fiz um recentemente, mas tem um colega de trabalho que está lendo um livro aí chamado Barriga de Trigo. É isso? Ou dieta, acho que é barriga de trigo. Vinícius Gask, lá o head coach da CPK. Então esse vídeo aí eu prometi para ele, vai homenagear ele aí, né? Prometi não, ele estava lendo e eu aproveitei o momento aí para poder estar fazendo este vídeo com abordagem sobre este assunto tão delicado, tá? Ou tão curioso que é a farinha de trigo. Se faz, se não faz mal, se tem que usar, se não é. Primeira coisa, gente. Se você quer ser saudável, você não tem que comer pão, tá? A gente falou de saúde, você não tá falando de pão, tá? Nem de bebida alcoólica. Então eu vou falar só do pão hoje, tá? Não tem que ter pão, tá? Por quê? Porque a farinha de trigo nossa hoje, ela é muito ruim, ela é péssima, tá? Ela não tem uma boa qualidade. Pensa comigo, se você for ao mercado hoje, comprar 1 quilo de farinha de trigo, ela custa R$ 3 para menos, dependendo da marca. Então você imagina que o preço final desta farinha de trigo, 1 quilo, você faz muito pão, né? Você está pagando baratíssimo de um produto. Só um minuto. De um produto muito barato. Então você imagina quanto que para a indústria vai sair, porque a indústria ela é grande, tá? Então tem funcionários, tem lá a questão de embalagem, aluguel da empresa e tudo mais. Então se o preço final dela é R$ 3, gente, ela deve sair menos de centavos, tá? Alguns centavos aí a preço de custo é vendido para vocês, tá? E aí o que vocês não entendem? Que o trigo nosso aqui do Brasil, ele é chamado de trigo anão. Ele não é o sarraceno que era o de Jesus Cristo, tá? Então mas pão é santificado, pessoal religioso aí e tudo mais, tá? Não é o trigo sarraceno, é o trigo anão. E o nosso trigo aqui, em 50 anos, ele foi o alimento mais modificado do planeta, tá? Então o que acontece? O que dá característica ao produto final que envolve a farinha de trigo é o que a gente chama de glúten. Glúten é que dá a característica do pão grande, que incha, tá? Então, pensem assim, a produtividade precisou ser aumentada porque o consumo aumentou muito. Então hoje as pessoas comem mais massas, mais pão, mais produtos derivados de farinha de trigo. Então a produtividade ela precisa ser aumentada para poder suprir esta demanda. E o que eles fizeram? Aumentaram a proporção de glúten na farinha até 400%. Eu vou explicar essa parte primeiro, depois eu vou explicar outra parte industrial, tá? O que acontece com o glúten, gente? Ele é uma proteína, duas, gliadina e glutenina. Vamos guardar a gliadina. Quando você come a farinha de trigo e o glúten é ingerido, lá no teu intestino, imagina que o teu intestino ele é fechadinho assim, ó. Certo? Ele é fechadinho. E aí, os nutrientes que você come, acontece o quê? Ele precisa passar neste meio, ó. Passa no meio aqui e vai até a corrente sanguínea. Aí passa pelo fígado e o fígado distribui para onde convier, tá? Que o teu corpo ele vai necessitar
em lugares específicos aí, ele vai mandando para onde for necessário, tá? Então precisa ser assim, ó, a parede intestinal. A gente chama isso de... Tem as vilosidades, né, que é tipo umas buchinhas, enfim, e os nutrientes entram aqui. A gente chama isso de enterócito, é uma célula, 2 células, 3, 4, um monte de células interligadas, onde tem uma junçãozinha aqui, ó. Ela precisa ser junto. E isso a gente chama de junções fortes, tá? As junções elas precisam estar bem fortalecidas, ó, bem fechadas. Ou tight junctions do inglês, tá? E o que que acontece? Quando vem lá a gliadina, ela se liga aqui no receptor, ó, bem na pontinha. Ela se ligando no receptor, tudo que se liga a um receptor no teu corpo, ele passa uma mensagem. E a gliadina, ela passa uma mensagem se ligando nesse receptor. O receptor aqui dentro, ele entende isso como uma forma de quê? De uma resposta a ser dada. Então tudo que você dá, você obtém uma resposta do teu corpo. Se comer muito, você engorda. Se treinar muito peitoral, você ganha peito. É dessa forma mais ou menos que acontece, tá? Então a partir do momento que a gliadina do glúten se liga lá no teu receptor intestinal, tá? Ela manda uma mensagem de liberação de uma outra proteína, um outro mensageiro que se chama zonulina. A zonulina sai de dentro do teu enterócito ali, da tua parede intestinal, se liga a um outro receptor que manda uma outra mensagem para o teu corpo. Fazer o quê? Abrir essas junções fortes. Ela abre um pouquinho. E aí conforme você vai fazendo isso, ela vai abrindo cada vez mais. Aí o teu intestino que te via dessas junções fortes fechadinhas aqui para nada entrar, ele começa a ser aberto. E aí qualquer coisa entra para dentro, ó. Qualquer alimento não digerível, qualquer proteína alérgica, qualquer parasita, qualquer, enfim, qualquer coisa de tipo que você colocar para dentro da tua boca, o teu intestino ele não vai fazer jus. Ele vai absorver tudo. E dentro da tua corrente sanguínea, depois que absorveu do intestino, vai para o fígado e fica dentro da tua corrente sanguínea, tá? E dentro da tua corrente sanguínea não dá para tirar mais, tá? Então vamos analisar assim, eu vou fazer essa analogia bem simples para você entender. Ah, então quer dizer que eu comer um pão, eu vou abrir a minha parede intestinal? Não necessariamente dessa forma. Pensa comigo. Você tem tua casa, existe um muro lá atrás, ó, tá? E aí o vizinho sai da casa dele com uma marreta todos os dias, vai lá no café da manhã e ó, pum, dá uma marretada. No outro dia, mesma coisa, outra marretada. No outro dia, a mesma coisa, e assim sucessivamente durante anos. Fazendo isso durante 15 anos, uma marretada por dia, imagina como que o seu muro vai estar. Todo com buraco. Você come pão durante anos. Então, mas eu como só um pãozinho, mas um pãozinho durante 15, 25, 32 anos você faz isso. E 32 anos você fazendo isso, o teu intestino está assim, ó, abertaço, todo inflamado. E aí o seu próprio intestino ele vai tentar fazer o quê? Ele começa a liberar um sistema anti-inflamatório, tá? Ele começa a liberar citocinas e o processo anti-inflamatório para tentar tapar esses buracos que você abriu a vida inteira. E aí é onde vem síndrome do intestino irritado, doença de Crohn, vem gases, vem flatulência, vem diarreia, vem infecção viral. Imagina aquela pessoa assim, ó, que ela foi no médico, aí o médico falou, ó, você tá com uma virose, vou te dar um antibiótico, ela toma durante 7 dias, ela tem bactéria dentro do corpo. E o antibiótico é uma das melhores medicações que a gente tem hoje, porque ela mata tudo. Então ele toma o antibiótico durante 7 dias, mata todos os parasitas que estão dentro do sangue, no café da manhã, no 8º dia ele vai e come pão. Acontece o que de novo? Entra parasita de novo para dentro do teu organismo. E aí acontece o que? Daqui 10, 15 dias a pessoa pegou uma infecção viral novamente. Ela fica sempre nesse ciclo vicioso. Isso é o que o glúten faz com o teu intestino. Gente, isso é fisiológico. Ninguém tem que brigar por isso. Tá lá no PubMed, pesquisa que isso existe desde 2009. Desde 2009 isso já existe. É fisiológico. A gliadina ela faz esse trabalho de aumentar as tuas junções no intestino. A tua parede ela aumenta, qualquer coisa entra para dentro. Segunda coisa, a nossa farinha de trigo.
Aqui vocês sabem que a questão política é muito problemática, tá? Então o quesito comercial, ele entra sempre na frente, tá? O que eu quero dizer com isso? Que o produto que você compra, ele é péssimo. Existe uma lei que foi criada em 2014, uma lei, uma RDC número 14, de 28 de março de 2014. Quem criou isso foi a Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde. E ela diz o que nessa lei? Você pode digitar lá, ó, RDC número 14, 28 de março de 2014, resolução sobre insetos. Digita aí no Google que você vai achar. Essa resolução, ela diz o que, gente? Que existe um limite tolerável para ter insetos dentro do produto alimentício. Então todo produto que venha numa garrafa, que venha num pacotinho, venha num saquinho, produto alimentício, isso não é comida. Nisso, as indústrias não conseguem ter um processo de pureza de 100%. Aí o que vai acontecer? Vai lá, paga uma propina, enfim, acontece tudo aquilo e aí a indústria vai ser defendida. Então existe uma proporção, presta atenção na farinha de trigo eu vou usar, tá? Mas isso vale para todo produto alimentício. Existe uma proporção de limite tolerável para ter inseto no produto, na farinha de trigo, que é aceitável. Então, a gente fala de produto cru, a gente está falando de 75 fragmentos de inseto para 50 gramas de farinha de trigo, produto cru. Então você compra a farinha lá de 1 kg, a cada 50 gramas é liberado ter 75 fragmentos de inseto em cada 50 gramas. Só você fazer a regrinha de 3 aí, 1 kg vezes 75 dividido por 50, que você vai ver o tanto de inseto que pode ter neste 1 kg de farinha de trigo. E aí você vai comprar essa farinha de trigo com perna de barata, asa de mosquito, pelo de rato, perna de mosquito também, enfim, qualquer coisa que seja derivado de inseto. E aí, conforme aí vocês podem concordar aí, muita gente viu aquela parada do molho de tomate, que tinha os pelos de rato e tudo mais. Aquilo só saiu no noticiário, gente, porque o limite tolerável ele foi acima. Então tinha lá 5 pelos de rato naquele molho de tomate. Se tivesse 4, tava normal, era lei. Então você compra essa farinha de trigo com besouro, barata, mosquito, centopeia, gafanhoto. Você, além de estar comendo glúten, você está comendo todo esse resíduo de inseto, esse produto contaminado já. Por lei, ele é respaldado, ele pode ter um limite de contaminação. Então, produto alimentício, existe essa regra ainda. Pesquisa aí, RDC número 14, de 28 de março de 2014, sobre insetos. Você vai achar aí no Google, pode ler lá, que vai estar tudo descrito para você. Quando a gente fala de produto pronto, vamos falar do pãozinho que você come. É 1 por 1, é 50 fragmentos de inseto para 50 gramas de produto pronto. Então o pão francês ele tem 50 gramas. Naquele pão é liberado ter 50 fragmentos de inseto. Você está comendo aquele pão com besouro, barata, centopeia, gafanhoto, grilo, pelo de rato, qualquer coisa você está comendo. E aí assim, se a indústria for muito confiável, vai ter o mínimo possível lá dentro. Mas vocês já imaginam que não existe confiabilidade nisso, até mesmo porque você paga R$3 deste produto, é muito barato. Então, além de você comer o glúten, que ele vai abrir a tua parede intestinal, você ainda está consumindo inseto. E o inseto, ó, pode entrar para dentro. E aí o que acontece? Onde o Vinícius, este colega lá do Guarujá, que ele postou um livro lá, uma parte do texto, que hoje a incidência de doença autoimune, a incidência de enxaquecas, a incidência de doença da tireoide, ela é muito aumentada por conta do quê? Porque é isso que vocês estão comendo. Então a pessoa que come muito isso, ela tem muito quadro de labirintite, ela tem quadro de hipotiroidismo, causada por uma doença autoimune que a gente chama de tireoidite de Hashimoto. Ela tem muita cefaleia, ela tem conjuntivite, ela tem qualquer infecção bacteriana, ela tem essas questões causadas por este consumo indevido de parasitas. Você está
deixando tudo passar na tua corrente sanguínea, tá? Então tomem cuidado com o que vocês colocam para dentro do corpo, tá? Além de você estar consumindo uma quantidade muito grande de glúten, que se você for lá para a Itália, o trigo é sarraceno, você vai comer uma pizza dessa finura. Aqui no Brasil você come uma pizza desse tamanho, parece um hambúrguer, né? O pão aqui, ó, e o recheio em cima. Isso não existe, gente, tá? É diferente você comer um pão lá na França e um pão na Itália. É outro tipo de trigo. E lá não existem essas leis que defendem a indústria desse tanto. Então é 1 para 1. Se você estiver comendo 50 gramas de um produto pronto, você está comendo provavelmente 50 fragmentos de inseto para mais. Outro detalhe, foi de 2011. O que acontece em 2011? Essa foi a primeira, tá? Em 2011, gente, foi criada uma lei, que é uma RDC número 7, que ela libera toxinas nos produtos alimentícios. Pode digitar lá, RDC número 7 2011, toxinas. Então, é liberado ter um limite de toxina no produto alimentício. A gente está falando até de leite em pó para criança. E aí existe umas em específico que se chama desoxinivalenol e outra zeralenona. A zeralenona, ela é uma toxina que ela aumenta muito a quantidade de estrogênio no teu corpo. Estrogênio é um hormônio feminino. E o que acontece quando você come demais, se aumenta muito essa toxina? O homem começa a ter peitinho. Sabe aquelas manchas, aquelas coisa que você tem no tríceps aqui, ó, aqueles pontinhos preto, tudo aquilo é toxina que o teu corpo está tentando jogar fora. Pode reparar, ó, eu não tenho, meus pacientes não têm. Quem vem novo tem, porque já tem um consumo muito aumentado de farinha de trigo. Então o teu corpo está gritando para jogar essas porcaria que as pessoas estão comendo para fora. Então você absorve tudo isso com o teu sangue, o teu corpo ele tem que excretar. Ou você adoece, ou você tem uma doença autoimune, você tem enxaqueca, você tem cefaleia, você tem conjuntivite, você tem otite, você tem faringite, você tem laringite, qualquer ite você tem. E principalmente aquelas manchas pretas que as pessoas têm no tríceps. Repara, tem muita gente que tem isso, ó. Aí você tem psoríase, você tem espondilite anquilosante, você tem dermatite atópica. Quem comeu trigo, dermatite atópica. Doença de Crohn, doença intestinal, síndrome do intestino irritado. Então o tratamento é cortar estes produtos que estão agredindo. Então você tem esses 3 problemas. Não é só o glúten. Então você tem o glúten, você tem a quantidade de inseto que é liberado, e você tem a quantidade de toxina que é liberada nos produtos. Você está comendo coisas, ó, péssimas em 3 pontos. Último ponto, mas eu como um integral. Bota uma coisa na tua cabeça, o país que a gente vive é complicado. E aí existe uma outra lei que defende, provavelmente essas vocês não sabem, eu já postei isso, para quem é acompanhante aí de mais tempo, já deve ter visto eu postar isso. A lei que vigora no nosso país para o produto ser chamado de integral necessita ter somente 1% de farinha integral. E aí você lê o pãozinho lá atrás, a primeira coisa que você vai ver é farinha de rico enriquecida com ferro e ácido fólico. Não é farinha integral. Maico, mas eu compro um que tem farinha integral. É 1% a lei. Você não está comprando um produto integral. Ninguém faz um pão com 100% de farinha integral, porque não dá liga. Não dá liga. O pão fica feio. As pessoas não querem um pão feio. As pessoas querem um pão bonito, aquele pãozão bola. Aquilo é só recheado com glúten. Farinha de trigo normal. Tá? Então é muito difícil achar um produto integral verdadeiro, a não ser que você compre uma casa de pão, padeiro, há 17, 35 anos faz esse pão. E existe os pães de panificação natural, de fermentação natural, perdão. É aqueles pão italiano, pão não sei do que. A pessoa vai lá, amassa o pão, faz a sova, e aí o pão ele deixa crescendo cru, depois ele bota lá no forno para ele crescer. Este produto... o país é bom, o povo é que não estuda. Exatamente, Avelino. O país é ricaço, cara. Nosso país ele é milionário. Roubaram tanto e ainda continua de pé. Então concordo plenamente. E não exige gente burra, hein? Exige gente com falta de informação e com preguiça de aprender. Não exige gente burra. É só ir lá e ler algumas coisas que tá tudo certo, tá? Então, integral é fake, gente. Igual a Gleice está falando aí, nossa farmacêutica
maravilhosa lá da São Miguel de Barretos. Não existe tanto produto integral igual vocês estão imaginando. Vou comer um biscoitinho integral. Para com isso. E o integral está dentro dessa lista que eu falei para vocês de 2014. Tem resíduo de inseto também. E tem glúten também. E não é integral. Porque 1% só. Então se ele fez lá 1 kg de farinha de trigo, ele fizer isso aqui com 1 grama, ó, já é integral. Isso é lei, isso é defendido. E a indústria ela não vai contribuir para você. Pode ter certeza. O cara ele quer ganhar dinheiro, ele está cagando para a tua saúde. Ele vende pão. Ele não vende saúde. Quem vende saúde é profissional de saúde. Então vocês precisam tomar cuidado com isso também. Não existe tanto produto integral quanto vocês acham que existe, porque a lei é de 1%. Pode digitar aí na internet também que vocês vão ver que eu não estou mentindo. Então tem 4 pontos para vocês tomarem cuidado com este produto, farinha de trigo. Existe algo que a gente chama de hipersensibilidade ao trigo hoje. Não é doença celíaca, não vai ser pego lá no exame de doença celíaca. Hipersensibilidade, ó, o Vinícius Gasques, ó, entrou aqui. Essa live é para você, irmão. Forte abraço. Final de ano eu tô aí, fevereiro eu tô aí também. Um abraço bem forte para vocês. Deus abençoe vocês cada vez mais, a salvar cada vez mais vidas aí, tá? Então tomem cuidado com esse produto. Vocês têm 4 pontos que eu falei de problemas da farinha de trigo, tá? E essa doença que eu estou falando, hipersensibilidade à farinha de trigo, não é nem glúten mais. Por quê? Porque existe esse viés de resíduo de inseto, de toxina e dos produtos contaminantes, que além disso tudo tem um quinto. Existe uma lei que defende a ter 9 produtos químicos na farinha de trigo. E que se tiver algum padeiro aqui, dá um confirma. O padeiro ele sabe disso. Ele precisa pôr máscara para jogar a farinha de trigo dentro lá esqueci o nome lá do equipamento, tá? E o que acontece? Então é liberado ter 9 produtos químicos. E esses 9, na verdade os 9 não, são 8 produtos químicos. Presta atenção nisso, ó. 8 produtos químicos que é rico em fosfato. E aí o que acontece com a população brasileira hoje? A gente mora num país tropical. A gente mora num país que não deveria existir deficiência de vitamina D, que é aquela que a gente toma do sol. Primeiro que a gente não toma sol. Então já vai estar baixa naturalmente. Segundo ponto, o país é riquíssimo em comilança de pão e produtos de panificação. Todos esses produtos são ricos em fosfato. Existe um quadro que é hiperfosfatemia, tá? A hiperfosfatemia é excesso de fosfato dentro do teu corpo porque você come muita farinha de trigo. A hiperfosfatemia, ela diminui a absorção de vitamina D porque ela para ou diminui a produção de um hormônio chamado de PTH, parato-hormônio secretado aqui na tireoide. A tua tireoide secreta esse hormônio chamado de PTH. O PTH vai lá no teu intestino e aumenta a absorção de vitamina D. Apagou aqui a luz. Aumenta a absorção de vitamina D. Perdão. Aumenta a absorção de vitamina D e a vitamina D vai para o teu corpo. Então se você pegar hoje a população brasileira hoje é deficitária em vitamina D. 90 e tantos % tem 20 de vitamina D. Quando necessário seria acima de 50 a 60, seria um nível bom. Hiperfosfatemia causa insuficiência de vitamina D. E aí a insuficiência de vitamina D causa osteoporose, porque não é só ir lá e tomar o leite que você vai absorver o cálcio, tá? O cálcio ele é absorvido junto à vitamina D. Então se você não tem vitamina D, você tem menor absorção de cálcio. Lá com os seus 60, 65 anos, você vai ter osteoporose, porque além de tudo toma refrigerante ainda. E aí o cálcio, ele só é absorvido com vitamina D e magnésio principalmente, tá? Então não é só tomar leite que você vai absorver o cálcio. A medicina hoje, ela peca muito nesse ponto que o médico quer dar palpite numa coisa que não sabe. Isso é referente a nutricionista. O nutricionista estuda para isso. É todos que sabem? Não. Tem médico que sabe? Sim. Então vai a um que você confia que seja exemplo. Eu sempre falo isso. Procure um que treine, procure um que faça dieta, procure um que entenda e não viva de indústria farmacêutica.
tá? Então, além de tudo, você tem insuficiência de vitamina D causada pelo excesso de farinha de trigo. Existe uma correlação muito grande com isso. Osteoporose e deficiência de cálcio. Deficiência de cálcio tem a ver com vitamina D. Você para de produzir PTH, você para de absorver vitamina D e para de absorver cálcio. Então existe uma correlação muito grande além disso tudo. Disse 5 pontos: glúten, resíduo de inseto, toxina, produtos químicos ricos em fosfato nos produtos de panificação, farinha de trigo, e existe também a insuficiência de vitamina D causada por esses produtos químicos ricos em fosfato. 5 pontos para vocês evitarem farinha de trigo. O sexto está entre os quintos, que causa hipersensibilidade à farinha de trigo. Enxaqueca, cefaleia, conjuntivite, áscaras no corpo, né? Eczema, aqueles pontinhos preto, distensão abdominal, flatulência, enfim, dermatite atópica, psoríase. Tudo isso é causado por uma resposta imune do teu corpo a comer porcaria. Então sempre que a gente fala, tá? Sempre que a gente fala o quê? Coma comida de verdade. A batata não é produto, a batata é comida. A batata é um ingrediente. A mandioca é um ingrediente. A cenoura, a beterraba, tudo que venha do solo, que venha das árvores, que venha dos animais. Isto não se vende dentro de um saquinho. Não necessariamente ao pé da letra. A carne vem dentro de um saquinho, tá? Mas não nesse sentido. Então quando você olha, existe rótulo, ingredientes, tal, evita isso ao máximo, porque é produto e não é comida. A gente não é evoluído a comer produto. A gente não é evoluído a comer plástico. A gente é evoluído a comer comida. Carboidrato, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. Vou dar um outro detalhe sexto, que esse é de bônus, tá? Quando a mulher engravida, ela tem a necessidade de tomar ácido fólico, certo? E ácido fólico em excesso hoje, que a medicina prioriza isso, tem que dar ácido fólico, e depende do ácido fólico, é causado um aumento maior de autismo. Existe crianças nascendo com autismo em maior proporção do que anos atrás. Então presta atenção nisso também. Excesso de ácido fólico é causado um aumento da incidência de de autismo, tá? A criança ela nasce com autismo causado por um excedente de ácido fólico. Quando você pega a farinha de trigo, lá você lê: farinha de trigo rica em ácido fólico e ferro. Já mais um componente para você dar um excesso de ácido fólico. Outro detalhe, tá? Esse sexto é de bônus, esse do ácido fólico e o do ferro. Ferro e ácido fólico. Você tem bactérias no teu corpo, positiva e negativa. A positiva é a do bem, a negativa é a do mal. As negativas, elas se alimentam de um mineral que eu acabei de falar, ferro. As bactérias que você tem ruim no teu estômago se alimentam de ferro. E se você é uma pessoa que come farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, você está alimentando demais as suas bactérias negativas. Você vai ter muita flatulência, você vai ter fezes fétidas com cheiro forte. Você corre um grande risco de ter uma doença autoimune, essas escaras que eu disse no corpo, dermatite atópica, enfim. Você tem um grande risco de ter síndrome do intestino irritado e doença de Crohn, que são doenças intestinais inflamatórias. Então você, além de tudo, está alimentando a tua bactéria ruim. E aí você pega, pô, mas tem ferro e ácido fólico na farinha de trigo. Lembra que a farinha de trigo custa R$3. Ela é rica em ferro e ácido fólico. Vai na farmácia de manipulação aí do lado da tua casa e pergunta, ó, quanto que é a cápsula de ferro? 30 cápsulas de ferro com ácido fólico. Você vai ver o preço, custa uns 90 pau. 90, 80, não sei. Me corrija aí, ô Gleice. Mas é caro, gente, não é barato. Por quê? Porque o ferro e o ácido fólico precisa ser de boa qualidade. E o que tem na farinha de trigo, vocês acham que é de boa qualidade? Não, porque senão o produto fica com um custo muito alto e o produto final vai ficar com um custo mais alto ainda. Ninguém vai pagar. Então tomem cuidado que esse sexto foi de bônus ainda, tá? Glúten, resíduo de inseto, toxinas, produto químico rico em fosfato, deficiência de vitamina D
e ferro e ácido fólico de péssima qualidade neste produto que vocês estão colocando para dentro da casa de vocês. Avelino, você é um cara sensacional, meu irmão. Forte abraço em você. Você é um profissional que eu nem te conheço pessoalmente, mas ouço falar muito bem de você. Parece que você estudou um pouco. Estudei pra cacete, velho. Tô com 6 anos, 7 anos, minha esposa e eu de carreira. Desde lá a gente estuda isso, velho, tá? Só colocar um prego no arroz, pô. Esse eu não entendi, velho. Mas explica pra nós aí, Mancha. Mancha é um cara top também, lá da CPK. Gente, então eu falei um pouquinho sobre farinha de trigo, aproveitando aí o gancho desse colega de trabalho aí, que trabalha junto com o Felipe aqui, ó. São lá da CPK, o Vinícius Gas, que tá assistindo a gente aí. Forte abraço pra vocês, vocês são os caras que realmente faz jus à saúde, igual o Avelino aqui, gente, ó. O Avelino é um treinador lá de Pirangi, pica das galáxias também, o cara entende pra cacete. Então eu espero que eu tenha contribuído aí pra... Só a verdade, entendi, cara, faz total sentido, exatamente. Só colocar um ferro aí dentro do arroz, igual o Mancha falou, e comer, gente. Cuidado pra mastigar, tá? Porque o ferro é duro. Boa, Mancha. Então, espero que eu tenha ajudado com vocês aí, com esse assunto referente também, que é bem interessante, é bem uma dúvida a Paola, beijo minha querida, você é a pica das galáxias também, a gente ama vocês, tá? Obrigado por tudo e tenho certeza que quando chegar aí você tá voando e vamos treinar. Então fica mais esse vídeo aí pra vocês, compartilhem, gente, clica aqui depois, ó, compartilhe o máximo que vocês conseguirem, é informação de graça, isso precisa ser passado pra população, de graça, tá? Não tô cobrando nada aqui, tô dando de graça pra vocês aí. Próximo vídeo, eu vou falar um assunto que eu queria falar já faz um tempo, mas eu fiz esse pro Vinícius aí, que tava devendo pra ele, eu prometi pra ele. E o próximo vídeo eu vou falar sobre leite, tá? Que é um outro assunto, dois polêmicos. Farinha de pão e leite que é o que as pessoas comem. Então o próximo vídeo, ainda até o final dessa semana, eu vou falar sobre leite, beleza? Combinado? Espero que você... Já tô voando. Aê, menina! Você é top, tenho certeza que você... Tinha certeza que você ia dar certo, tá? Beijo em cada um de vocês. Forte abraço. Até a próxima. Não esqueçam. Cliquem aí, curtam, compartilhem o máximo que vocês puderem para esse vídeo chegar o mais longe possível. Beijo, bom final de semana, boa quinta, boa sexta, sei lá.